E o tema selecionado para a nossa reflexão no programa de hoje é a felicidade. O tempo passa e nós mudamos tanto. Ficamos tão sérios, tão preocupados e sempre tão sem tempo para coisa alguma. De repente, alguém disse que para sermos felizes, o que precisamos é ter um bom emprego, uma bela casa, um carro do ano, os aparelhos e as roupas da moda e, claro, termos muito dinheiro na conta. E nós seguimos atrás destas coisas cegamente, entregando-nos a uma vida afogada em trabalho, estudos, metas e uma constante insatisfação. Mas se olharmos para trás, ainda poderemos lembrar de um tempo em que era até engraçado não ter dinheiro e fazer vaquinha para pagar a conta da lanchonete com os nossos amigos. Se não conseguíamos ir todos juntos para a festa, fazíamos a nossa festa na casa de alguém ou na rua mesmo, porque nossa verdadeira festa era estarmos juntos, sorrindo uns com os outros. Mas para onde foi esse tempo? Para onde foram os amigos? Para onde estamos indo? Nós nascemos felizes, crescemos naquilo que pode ser a expressão mais tangível da felicidade possível, mas aos poucos vamos trocando isso por outros valores como sucesso profissional e sucesso financeiro. Bom mesmo é aquele que consegue acordar a tempo de perceber que melhor do que fazer horas extras no trabalho ou perder noites de sono em algum projeto ou pesquisa, é reservar um tempo para as amizades, dedicando-se às pessoas que você ama, à sua família. A felicidade está conosco o tempo todo. Nós é que muitas vezes não conseguimos percebê-la. As mensagens que nós temos selecionado para cada programa, quando eu as leio aqui, não diferente de você, muitas, para mim também, chegam como novidade. Quando chego para fazer o programa, muitas vezes eu não sei qual é a mensagem que está colocada ali para que eu possa ler e fazer a reflexão sobre o tema. E esse, com certeza, é um dos temas que eu creio todos nós vamos nos encontrarmos dentro dele. E vamos nos encontrarmos dentro dele por quê? Porque, seguramente, todos nós, na nossa caminhada aqui nessa terra, fazemos os nossos projetos de vida. E sem que percebamos, nós vamos sendo engolidos por esse projeto de vida. E de repente, algumas pessoas chegam a uma determinada fase da vida e conseguiram conquistar muitas coisas do ponto de vista material. Mas do ponto de vista do relacionamento, do ponto de vista afetivo, eu percebo que aquelas pessoas que mais conquistaram são as que mais estão sozinhas. Quando eu digo sozinhas, não é com a ausência de pessoas, não. Elas até têm muitas pessoas à volta delas, gravitando em torno da vida delas e daquilo que elas construíram. Mas no fundo, elas estão completamente vazias e sozinhas, e se sentindo assim. Eu não sei quem foi que disse, mas o que disse foi algo muito profundo. Certa pessoa disse que nós passamos a nossa vida, gastamos, não é? A nossa saúde para ganhar dinheiro. Depois que ganhamos muito dinheiro, nós gastamos o nosso dinheiro para tentar recuperar a saúde. É uma contradição que a gente vive, não é verdade? E se a gente parar para pensar, de fato é assim que acontece, se não com todos, com muitas pessoas. Algumas, de repente,
planejaram que trabalhariam até uma certa fase da vida para depois daquele momento desfrutar. E de repente não conseguiram fazer isso. Elas estão cada dia mais amarradas, envolvidas, emaranhadas naquilo que elas escolheram fazer. E quanto mais elas ganham, quanto mais elas conquistam, mais elas querem. E não é comum nós vermos pessoas aí com 80, 90 anos e assim muito orgulhosas, né, dizendo que estão à frente dos seus negócios, na presidência do seu grande conglomerado de empresas. Olha, do ponto de vista do mundo corporativo, isso pode até ser muito bonito, mas do ponto de vista afetivo, eu quero crer que essas pessoas não conseguem ser felizes ou plenamente felizes na vida que alcançaram até esse ponto em que viveram. E de repente, quando elas acordam, despertam para a realidade, elas vão também perceber que, embora tenham ajuntado muito, conquistado muito, isso no máximo vai ficar aí para que os herdeiros briguem, comecem uma guerra terrível na disputa pelos bens que essa pessoa está deixando ou vai deixar. O que é que de fato tem valor na vida afinal? Eu quero crer que enquanto eu falo aqui, algumas pessoas estão aí assistindo e estão pensando assim, mas o Vanderlei está falando uma bobagem. A vida é assim mesmo, a gente tem que lutar pelas coisas, a gente tem que conseguir as coisas. Olha, eu não estou dizendo que você não deve lutar, que não deve conseguir, que não deve buscar. Aliás, eu vou até usar aqui uma expressão que já usei também aqui. Eu não acho errado que você tenha as coisas. Você só não pode correr o risco de que essa ordem se inverta. Ao invés de você ter as coisas passam a te ter. Não é errado você ter um carro, mas a partir do momento que o carro tem você, aí tem um problema. E como é que você vai saber se um carro tem você e não o contrário, você tem um carro? É quando esse carro passa a valer mais para você do que as pessoas da sua casa, do que as pessoas que você ama. É muito simples nós fazermos essa avaliação, é muito simples nós podermos identificar como tem sido de fato a nossa vida e o valor que damos às coisas que temos alcançado ao longo da vida. Quando olhamos para a nossa família, quando olhamos para os amigos, nós fazemos uma avaliação de tudo isso e alguns, como eu disse, fazendo essa avaliação, se frustram. Por quê? Porque descobrem que até tem muitos amigos, mas são amigos das coisas, não são amigos da pessoa. Eu imagino, e eu conheço pessoas que experimentaram isso e é terrível, né? De repente você tem uma boa condição, né? Um status, né? Alto, uma boa condição financeira, uma boa casa, e a sua vida está lotada de gente, cercada de gente, mas de repente vem um revés financeiro na sua vida. Aí você teve que vender a casa, teve que vender os seus bons carros, aquela conta bancária que era uma conta poupuda, hoje é uma conta devedora, e de repente você passou a viver num outro extremo daquele que você vivia. E olhando à sua volta, você vai procurar os amigos, para onde eles foram? Cadê os amigos? Andando pela rua, de repente você está indo desse lado aqui da calçada, do passeio, aquele amigo que frequentava a sua casa está vindo lá, quando ele vê que você está indo aqui, ele atravessa a rua para o outro lado, com medo de que você vá pará-lo e vá pedir a ele alguma coisa. Será que ele era de fato seu amigo? Não, com toda certeza que não. Ele era amigo das suas coisas, amigo da sua boa posição. E é claro que nós vamos encontrar muita gente, muitas pessoas frustradas em função desta realidade, que é com certeza experimentada, se não por todos, mas por muitas pessoas ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. E o que é mais interessante? Algumas vão descobrir que a felicidade que elas esperavam ter
e conquistar através das coisas, estava, na verdade, nas coisas mais simples. De repente, quando elas olham para trás, elas vão se lembrar que viveram situações lá no passado tão difíceis, não tinham 1% do que tem hoje, mas de repente eram felizes. E aí, algumas vão usar essa expressão, né? Eu era feliz e não sabia. Não, você era feliz e sabia, sim. Só que de repente, você começou a acreditar que era possível construir um outro modelo de felicidade. E eu tenho observado ao longo da minha caminhada, ao longo da vida, que nós vamos sempre encontrar a simplicidade nas coisas, ou melhor, a felicidade nas coisas mais simples da vida. É assim a vida, é assim, a vida é dessa forma, é dessa maneira. Recentemente eu ouvia a entrevista de um homem na televisão, aliás no rádio, e também depois na televisão, e você deve ter assistido a história dele. Ele era daqui do interior de Minas, foi para Nova York, ganhou muito dinheiro, ganhou muita fama, mas chegou lá, foi dormir num banco de praça lá no Central Park. Eu conheço Central Park. E, gente, aquilo ali no inverno não dá para ficar nem de dia andando, imagina dormir ali. E ele começou os seus primeiros dias lá em Nova York dormindo num banco de praça. E de repente começou, sabe, aconteceu algo na vida dele, uma reviravolta, e ele se viu no meio da nata da sociedade nova-iorquina e começou a ganhar muito dinheiro e comprou um apartamento que da janela do apartamento dava para ele ver o banquinho que ele dormia nele lá na praça, ali no Central Park. E depois de ter ganhado muito dinheiro, ele é quem diz isso, ele disse assim: eu me senti a pessoa mais infeliz do mundo. Por quê? Porque eu ganhei dinheiro demais com várias lojas da minha grife e, no entanto, eu não tinha amigos. E aí ele conta, né, resumindo, que ele viajou o mundo por 5 anos. Ele desfez de tudo, vendeu as lojas, vendeu o apartamento, pegou o dinheiro e saiu pelo mundo, distribuindo aquele dinheiro. Ele usa até um termo interessante, ele falou que começou a devolver para Deus o que Deus tinha dado a ele. E ele chegava num determinado país, elegia lá 10, 20 pessoas para ajudar, e a outro fazia a mesma coisa. E assim ele fez por 5 anos. Ao final de 5 anos ele não tinha 1 centavo. E ele voltou e assentou lá naquele mesmo banco da praça, onde tudo começou. E agora ele volta para o Brasil e recomeça a sua vida aqui. Mas sabe uma coisa que ele concluiu depois de tudo isso? É de que só assim ele pôde conhecer pessoas verdadeiramente amigas. Essas pessoas que ele pôde, nessa caminhada pelo mundo, ajudando um pouquinho aqui num país, ajudando um pouquinho ali em outro país, a formar profissionalmente essas pessoas realmente se transformaram nas suas amigas. Fica aqui essa palavra, então, para a nossa reflexão e principalmente para avaliarmos o que de fato importa na nossa vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade, obrigado por este momento tão maravilhoso, onde o Senhor nos permite fazer essa reflexão e que o Senhor nos ajude a aprender, a avaliar o que de fato é importante na nossa vida, para que não percamos tempo com aquelas coisas que, na verdade, só causarão frustração e depressão na nossa vida. Que o Senhor, meu Deus, nos dê do céu, do alto, a sabedoria para podermos fazer as nossas escolhas. No nome de Jesus nós oramos, te agradecendo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais este programa. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo encontro. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.